Imagine estar em alto mar quando, de repente, o oceano fica estranho demais para ser normal. O vento ainda sopra, mas os pássaros somem. Os peixes desaparecem do radar. E então, uma sombra absurda passa lentamente debaixo do seu barco, grande demais para ser qualquer coisa que você conheça. Hoje você vai ouvir 10 relatos reais, com datas e locais específicos, de pessoas que afirmam ter visto algo que simplesmente não deveria existir. Um predador que a ciência diz estar extinto há milhões de anos. Fique até o final, porque o último caso envolve sonar moderno, tecnologia avançada e um registro que até hoje divide especialistas. O megalodon é considerado oficialmente extinto há cerca de 3,6 milhões de anos. Um tubarão colossal, capaz de se alimentar de baleias adultas, com dentes que ultrapassam 18 centímetros. Mas, apesar do consenso científico, ao longo do último século, surgiram relatos estranhos vindos de diferentes partes do mundo, separados por décadas, culturas e tecnologias, mas unidos por um detalhe inquietante. Todos descrevem algo grande demais para ser ignorado. O primeiro relato ocorreu em 12 de março de 1918, na Baía de Kaikoura, na Nova Zelândia. Naquela manhã, pescadores locais saíram para mais um dia comum de trabalho. O mar estava relativamente calmo até que, sem aviso, uma das embarcações teve sua rede puxada com uma força brutal. Não foi um impacto rápido, mas uma atração contínua, pesada, como se algo enorme estivesse nadando calmamente enquanto arrastava tudo consigo. Vários homens tentaram cortar a linha, mas ela se manteve esticada por minutos. Quando parte da rede foi recuperada, estava rasgada como papel, e os pescadores descreveram marcas profundas, largas demais para qualquer tubarão conhecido na região. Um dos homens afirmou ter visto, por alguns segundos, uma forma gigantesca se movendo logo abaixo da superfície. O caso foi mencionado em jornais locais e permaneceu vivo na memória da comunidade pesqueira por gerações. Em 5 de junho de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, um navio baleeiro navegava próximo às ilhas Tristã da Cunha, uma das regiões mais isoladas do planeta. A tripulação avistou algo flutuando à deriva. Ao se aproximar, perceberam que não se tratava de uma baleia comum. A carcaça era grande demais, e parte da mandíbula exposta tinha um formato estranho, com cavidades que lembravam encaixes de dentes enormes. Marinheiros experientes, que passavam a vida inteira caçando baleias, afirmaram nunca ter visto nada parecido. O capitão mandou registrar o ocorrido no diário de bordo. Algumas amostras foram retiradas, mas acabaram descartadas dias depois por apodrecimento e falta de meios de conservação. Em meio à guerra, o episódio foi esquecido oficialmente, mas se tornou um dos relatos mais citados quando se fala em criaturas marinhas desconhecidas. Em 23 de setembro de 1963, no Cabo da Boa Esperança, África do Sul, um pescador comercial relatou uma experiência que ele mesmo descreveu como o dia em que o mar ficou vivo. Enquanto recolhia suas redes, sentiu um impacto forte no casco, seguido por um silêncio estranho. A água ao redor começou a se mover em círculos lentos, como se algo enorme estivesse girando abaixo. Então ele viu a barbatana dorsal, alta, larga e escura, cortando a superfície por alguns segundos antes de desaparecer. Outros pescadores da região relataram redes destruídas nos dias seguintes e alguns afirmaram ter sentido vibrações incomuns na água. O cabo é conhecido por grandes tubarões brancos, mas os próprios pescadores locais disseram que aquilo não se comportava como nenhum animal que conheciam. Em 14 de agosto de 1974, na Baía de Monterey, Califórnia, turistas e moradores presenciaram algo raro. Várias pessoas apontaram para o mar ao mesmo tempo quando uma massa escura emergiu parcialmente da água. Alguns relataram ter visto uma mandíbula se abrir e fechar antes da criatura submergir novamente. Fotos foram tiradas, mas a tecnologia da época e a distância tornaram as imagens borradas e inconclusivas. Mesmo assim, o tamanho estimado daquilo que apareceu era maior do que qualquer tubarão branco registrado naquela região. Especialistas analisaram as imagens e atribuíram o fenômeno a ondas, sombras e detritos, mas o número de testemunhas mantém o caso em debate até hoje. Em 2 de novembro de 1987, na costa da ilha de Vancouver, Canadá,
pescadores de águas profundas passaram por um momento de pânico. Um barco foi literalmente arrastado alguns metros contra a corrente. O motor foi forçado ao máximo para evitar virar. Quando conseguiram soltar a linha, parte do equipamento subiu com marcas profundas, como se tivesse sido esmagado e mordido ao mesmo tempo. Um dos pescadores afirmou ter visto uma sombra submersa tão larga quanto o próprio barco. Especialistas sugeriram ataque de orcas, mas os pescadores insistiram que o padrão de dano era diferente de tudo que já haviam visto. No Brasil, em 19 de maio de 1997, pescadores de Fernando de Noronha relataram um comportamento estranho no mar. Cardumes inteiros mudaram de direção repentinamente e aves desapareceram da área. Logo depois, uma sombra gigantesca começou a acompanhar os peixes por longos minutos. Não houve ataque visível, apenas uma presença constante e silenciosa. Um dos pescadores afirmou que sentiu medo de verdade, algo que nunca havia sentido antes, mesmo após décadas no mar. A descrição da largura da sombra chamou atenção, sendo considerada grande demais para qualquer tubarão comum da região. Em 7 de setembro de 2002, no mar da Tasmânia, um mergulhador técnico participou de um dos relatos mais inquietantes. Enquanto realizava filmagens profundas, percebeu uma mudança súbita na pressão da água e uma sensação de deslocamento. Ao olhar para baixo, viu uma forma colossal passando lentamente. Por um breve momento, a luz refletiu em algo que parecia dentes. O mergulhador abortou a missão imediatamente. Dias depois, o casco de um barco de apoio apresentou arranhões profundos. Nenhuma filmagem foi divulgada e o caso permaneceu apenas no relato da equipe. Em 14 de janeiro de 2006, no Mar de Cortés, no México, uma expedição científica observava tubarões-baleia quando sensores detectaram uma grande massa se movendo rapidamente sob a embarcação. O comportamento não condizia com nenhum animal conhecido da região. Linhas foram rompidas e houve tensão a bordo. Após análise, os pesquisadores atribuíram o fenômeno a grandes cardumes e cetáceos, mas admitiram que o sinal registrado estava fora do padrão esperado. Em 30 de março de 2011, no litoral de Santos, São Paulo, um veleiro foi puxado abruptamente para trás, como se algo tivesse colidido ou mordido sua quilha. Os tripulantes relataram uma onda súbita e uma sombra atravessando a água. Nos dias seguintes, redes de pesca apareceram danificadas na região. O caso ganhou repercussão em rádios locais e levantou debates sobre grandes predadores no litoral brasileiro. O 10º relato aconteceu em 8 de setembro de 2018, na costa da Namíbia. Pescadores industriais detectaram via sonar um objeto gigantesco a grande profundidade. O sinal permaneceu estável por tempo demais para ser um simples cardume. As redes retornaram severamente danificadas. Um tripulante afirmou ter visto uma sombra enorme próxima ao casco. Institutos marítimos analisaram os dados e concluíram que poderia se tratar de uma massa biológica desconhecida ou erro de leitura, mas não descartaram completamente o tamanho incomum do objeto. Depois de analisar todos esses relatos, a ciência permanece firme. Não existem provas físicas conclusivas da sobrevivência do megalodon. Nenhum dente recente, nenhuma carcaça, nenhuma imagem clara. Ainda assim, o oceano continua sendo o lugar menos explorado da Terra. E enquanto ele permanecer assim, histórias como essas continuarão surgindo. Algumas exageradas, outras mal interpretadas e talvez algumas ainda sem explicação. Se você gostou desse vídeo, deixa o like agora, isso ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos.